Boa noite a todos, obrigado pelo convite e pela possibilidade de aprender bastante. O amor é muito mais do que um sentimento, o amor é uma atitude, é uma consciência política, é um modo de ser, de existir e de decidir sobre a vida. O amor vai desde os acontecimentos mais simples do cotidiano até o apontamento de uma sociedade radicalmente diferente desta que nós vivemos hoje. Quando eu tinha 16 anos, eu estava vivendo um momento muito leve, muito divertido da minha vida. Eu tinha acabado de passar do segundo para o terceiro ano do ensino médio, havia ganhado uma bolsa integral, cheguei em casa feliz da vida porque estava honrando um esforço enorme que minha mãe fazia para me colocar numa escola boa da minha cidade. Então eu estava entrando de férias, ganhando uma bolsa integral, estava honrando o esforço da minha mãe, super enturmado num grupo muito querido de amigos. Essas pequenas conquistas do dia a dia que dão sentido à vida. Só que de novembro para dezembro eu comecei a ver muito embaçado. Comecei a não ler mais, não escrever mais, não reconhecer as pessoas na rua. E curiosamente, no dia 8 de dezembro de 2003, no meu primeiro dia de férias, naquele momento tão gostoso, leve e divertido da minha vida, eu fui diagnosticado com uma neurite óptica bilateral. Precisei ficar internado para fazer um tratamento para tentar preservar a visão e uma série de exames para discutir e diagnosticar a causa. Podia ser desde uma virose ou uma esclerose múltipla ou um tumor cerebral. Inclusive foi um médico que disse isso para mim com essa delicadeza quando eu estava ali sendo internado. De um mês para o outro, a vida mudou radicalmente para mim, porque ela se impôs a mim com essa grande margem de descontrole, de imprevisibilidade. Eu que estava me preparando para curtir as férias junto com minha família e meus amigos, me vi perdendo dia após dia minha visão sem saber a razão. E o ano seguinte foi o ano mais difícil, mas também foi o ano mais amoroso da minha vida. Eu costumo dizer que quando eu menos vi, foi quando eu mais aprendi a enxergar o mundo. Foi duro, foi difícil, eu chorei, pensei em desistir, sentia muita saudade de ler, de escrever, de ver meu time do coração jogar, de reconhecer os meus amigos, de ver com nitidez o rosto da minha mãe. Mas no meio daquele desespero ou daquele reconhecimento de um certo desamparo que faz parte da vida, viver é uma potência, ao mesmo tempo que é uma fragilidade. Viver é ter poder sobre muita coisa e às vezes não poder decidir quase nada. A vida tem esse paradoxo apaixonante, mas ao mesmo tempo dramático. Ela é magnífica, mas pode acabar a qualquer momento. É o desamparo que cerca essa espetacular fragilidade que é a existência. Só que eu não senti isso no conceito ou na teoria. Eu senti na pele, no corpo, na perda progressiva da minha própria visão. Quando estava em lágrimas, brigando com o desamparo próprio da vida, eu muitas vezes deitei no colo da minha mãe e ouvi o sussurro materno em oração por mim. Na escola, os meus amigos passaram o terceiro ano inteiro revezando a matéria do quadro, copiando a matéria no caderno para mim. O diretor da escola saía da sua sala para minha mãe ir à escola fazer a leitura dos simulados para mim. No dia do vestibular, eu fui fazer a prova num instituto especializado na educação de pessoas com deficiência visual. Eu precisava da ajuda de ledores. Chegando lá, na hora de ir para a prova, um acompanhante não havia chegado para ajudar uma menina totalmente sem visão a chegar ao seu lugar de prova. Como eu era dali o único que enxergava alguma coisa e ainda tinha uma noção de espacialidade, eu fui convidado a levar essa menina do primeiro para o segundo andar para o lugar da realização da prova. E a gente foi conversando e ela me falando da vida, dos sonhos, das expectativas que ela tinha, da ansiedade com relação à prova. E quando a gente chegou no lugar, eu pude levá-la até aquele lugar. Ela me agradeceu carinhosamente, mas eu a agradeci eternamente, porque eu vi a força e a paixão de vida que ela tinha, tendo uma limitação muito mais grave do que a minha. No ano seguinte, eu recuperei parte da minha visão
e as doenças mais graves foram descartadas. Eu não tenho uma visão normal até hoje, eu não tenho a minha visão central, o que significa que eu nem vou ver quando levantarem a placa do tempo para eu terminar. Mas eu aprendi a lidar com uma dificuldade. Eu tenho uma mancha verde no centro da minha visão 24 horas por dia. Eu sou apaixonado por futebol, modéstia à parte, jogo muito bem. E 1 ano e meio depois eu voltei a jogar bola. Eu fui para a quadra perto ali da minha igreja, olhei, vi que a bola estava ali, vi que as linhas do gol estavam ali e disse: eu vou jogar. Para mim era uma conquista muito grande, recuperar parte da minha visão, identificar a bola e me dispor a brincar. Meu time perdeu em 2 minutos, eu errei todos os passes e perdi gols feitos, mas eu saí muito feliz porque não era uma questão de ganhar, era uma questão de brincar. Então eu sentei na arquibancada, eu comecei a lembrar de tudo que eu havia passado, dos exames, do diagnóstico, da perda progressiva da visão, e ali eu agradeci ao universo, a Deus, pela possibilidade de ter jogado. Daí eu senti uma mão no meu ombro direito, uma outra mão no meu ombro esquerdo, senti uma mão sobre a minha cabeça, uma outra mão aqui no meu peito. Quando eu olhei para trás, eu vi alguns amigos. Eles estavam, alguns abraçados entre si, outros estavam me abraçando, mas todos estavam emocionados porque perceberam o significado daquele momento para mim. Um garoto apaixonado por futebol, que ficou quase 1 ano e meio sem ver praticamente nada, recuperou parte da sua visão e jogou um pouquinho de bola. Para muitas pessoas, para o parâmetro civilizacional deste mundo, tudo que eu falei até agora parece corriqueiro, banal, despolitizado ou careta. Mas eu quero reivindicar que a construção de uma nova civilização passa sim pela reconfiguração das nossas relações cotidianas. Sim, amigos copiando a matéria do quadro. Sim, a lágrima da minha mãe caindo sobre o meu cabelo. Sim, um diretor saindo da sua sala para minha mãe fazer a leitura do simulado. Sim, uma menina completamente sem visão me ensinando a valorizar a minha pouca visão. Sim, os meus amigos se abraçando porque eu havia voltado a brincar. Esses microafetos tão desprestigiados nesse mundo de plástico, desumano, robótico, maquinizado, indiferente, esses microafetos são acontecimentos simples que salvam pequenos mundos. Eu reivindico e quero compartilhar com vocês o caráter fundamental de pequenos, grandes gestos do cotidiano que marcam efetiva e afetivamente a vida das pessoas. Muitos grupos políticos têm relações incríveis, leituras incríveis de mundo, de sociedade, de economia, de política, mas reproduzem mecanismos de indiferença, de preconceito, de opressão. Nós não somos mão de obra revolucionária, nós somos seres humanos que carregam um certo desamparo e precisamos de carinho mútuo para a construção de uma nova gramática civilizacional. Eu confio no potencial revolucionário de amar a pessoa que está ao lado, de chorar a lágrima de quem está ao lado, de oferecer o ombro para quem está sofrendo, de estender a mão para quem precisa de ajuda. Alguém consegue gritar quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Esse foi o plano. Então, não, eu vi. Consegui. 1-0, 10. Eu consigo. Eu dou um jeito, eu jogo um pouquinho a mancha para cá e aparece. Mas eu quero reivindicar isso. Existem 1000 desabafos, declarações de amor e gritos de socorro contidos no silêncio. E às vezes é um silêncio dentro de casa, no contexto de um relacionamento. Aqui? Certo? Eu acho que eu quero valorizar esse caráter efetivo, afetivo, cotidiano, simplório, de gestos concretos de amor que produzem ambientes em que as pessoas se cuidam, se respeitam, se emancipam e se ajudam nas fraquezas da vida. Muito novinho eu descobri o desamparo, muito novinho o amor foi a única solução quando o chão da vida me faltou. A segunda história que eu quero contar é quando eu estava na escola, no primeiro ano do ensino médio, foi até um pouquinho antes da minha perda visual, a minha escola fez um projeto chamado O que é Loucura. Nós estudamos o conceito de loucura na história, na filosofia, na medicina, nas artes, na literatura.
e começamos a discutir a violência histórica e estruturante dos manicômios e eu fiquei muito empolgado em entender aquele projeto. Só que no final do projeto a escola foi muito ousada. Ela fez uma excursão ao Hospital Psiquiátrico Penal no Complexo Frei Caneca, Rio de Janeiro. Em outras palavras, assim, no senso comum, um manicômio prisional, um local para criminosos que foram considerados com transtorno mental. Vocês imaginem a minha situação chegando em casa e pedindo para minha mãe assinar a autorização. Mãe, a escola vai fazer uma excursão. Para onde, filho? Parque aquático? Museu? Não, mãe, para um hospício. Ah, estranho, filho, que é também uma prisão, mamãe. Então foi difícil, mas minha mãe autorizou e eu fui. Naquele manicômio prisional, naquele lugar do preso e louco, eu conheci um garoto chamado Anderson. Ele tinha 18 anos, negro, uma história de precariedade, abandono familiar, dependência química. O crime que ele cometeu, eu não me importei em saber. Nós passamos aquela visita inteira conversando. Quando acabou, os professores chamaram a gente para ir embora, a gente meio que se entreolhou no sentido de, porra, mas já acabou? Porque pelo menos naquele momento as barreiras foram vencidas, o rótulo se converteu ao rosto, o muro virou ponte, dois meninos conversaram. E ele me fez uma pergunta fundamental, ele me fez duas perguntas que marcam completamente a minha vida. A primeira pergunta foi: para onde você vai agora? E nunca foi tão estranho produzir uma resposta óbvia: eu vou para casa. E a segunda pergunta que ele me fez foi: você volta? E essa pergunta eu não fui capaz de responder. Essa segunda história tem a ver com o amor. Eu considero que eu vivi uma experiência de amor naquele lugar. Porque o amor, além do microafeto cotidiano que salva o coração de quem está ao lado, o amor gera em nós consciência política. A partir de um encontro concreto, a imagem pré-fabricada e pré-conceituosa do preso louco se converteu ao corpo, à carne, ao olhar, à história daquele menino, Anderson. Nós vivemos num contexto civilizacional que elege as pessoas que podem e devem morrer. O genocídio, por exemplo, da juventude negra, o massacre dos povos indígenas, o agronegócio ecocida, isso não é o sistema dando errado. Isso é o sistema dando certo em seu perfeito funcionamento. Porque esse sistema é para alimentar a desigualdade, gerir a desigualdade, eleger os corpos loucos que valem menos e assim autorizar a letalidade, o extermínio e encarceramento em massa. Tem uma matéria de jornal que exemplifica muito isso lá no Rio, que eu sempre guardo e levo para as minhas palestras, que diz assim: tiroteio a noite inteira no complexo Pavão-Pavãozinho, que fica situado entre dois bairros ultra-elitizados do Rio de Janeiro. O subtítulo da matéria é: vizinhos não conseguiram dormir. Entenderam? O tiroteio foi dentro da favela, mas o enfoque daquela reportagem, e o lamentável é que esse não é o enfoque daquela reportagem, esse é o Brasil. Essa é a colonização epistemológica, é o nosso olhar eurocêntrico, porque a matéria do jornal chama atenção para o medo do vizinho. Ora, se o tiroteio foi dentro da favela, imagina quem mora naquela favela. Uma outra matéria muito sintomática do que é esse país que elege os corpos descartáveis e matáveis, essa carnificina institucionalizada para gestão e reprodução de uma ordem desumana. A matéria é: menores saem de bueiro na Avenida Vieira Souto, Ipanema, uma das mais elitizadas do mundo. Menores saem de bueiro em Ipanema, Avenida Vieira Souto, incomodando os banhistas que passeavam pelo local. São crianças que vivem ou que saem de um bueiro. E a preocupação da matéria, que é o olhar desse país, é com os banhistas. Praticamente a solução ou o problema é: por que saíram do bueiro?
E essa é a proposta colonizadora. É colocar debaixo do bueiro todos os corpos que são desfuncionais e antissistêmicos. Corpos que carregam em si a marca de você é culpado até que se prove o contrário. E o Estado como gestor desse genocídio chamado de ordem e de progresso. O amor entra aí também. Porque o amor chama esse menor de criança. O amor dá nome aos moradores da favela. O amor fez um garoto de 14 anos entrar num manicômio prisional e não ver mais um preso louco, mas olhar para o Anderson, sentir afeto, conversar um pouco, ter saudade e, sei lá, quase 20 anos depois, esse menino não sai da minha memória. Não sai do meu coração. E as perguntas que ele me fez suscitam em mim um desejo muito grande de dizer que todas as vidas valem a pena e de me colocar numa lógica amorosa, afetiva, que humaniza tudo, que sacraliza tudo, que vence o preconceito, que desautoriza um Estado genocida e que diz que nenhuma vida é matável, descartável, merece ou deve morrer. Portanto, eu tentei juntar tudo. Desde a lágrima da minha mãe caindo sobre o meu cabelo e os meus amigos se abraçando porque eu havia voltado a jogar bola, passando pelo garoto que eu conheci dentro de um manicômio prisional, para mostrar que o amor salva as nossas relações cotidianas, mais simples e simplórias, ao mesmo tempo que dilatam o nosso coração, porque o amor é uma força criativa e destruidora de tudo aquilo que destrói. O amor não é submisso e quietinho. O amor não tem uma gentileza diante da maldade. O amor é capaz de humanizar o opressor, denunciando a sua opressão e os seus instrumentos de controle, poder e morte. O amor é subversivo, inquieto, desobediente, solidário, generoso. Ele é capaz de olhar para a pessoa que está ao lado e às vezes perceber que é um grito de socorro dentro de casa, ao mesmo tempo que ele leva a casa para a rua, chama a humanidade de família, a natureza de mãe. E a partir disso somos seres com um coração dilatado, chorando a dor do mundo, porque encontramos na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. Fácil? Não é. Alguma lágrima corre no coração de quem está sofrendo. Mas eu acredito que uma gargalhada da alma só é possível a partir dessa lágrima sincera. De quem consegue olhar para quem está ao lado e de quem consegue chamar a humanidade de família para produzir um novo marco civilizatório. Desde a lágrima da minha mãe, o abraço dos meus amigos e o garoto Anderson, o amor é sempre uma abertura profunda que nos converte ao outro. Vamos amar com fúria e delicadeza, consciência e atitude. Amar é um ato revolucionário.